A Europa é um continente muito vasto, com diversos povos, mas você já se perguntou qual seria a origem bíblica dos povos europeus, de cada um dos povos europeus? Todos os povos europeus, no geral? Se você tem curiosidade sobre isso e você não sabia a respeito destas curiosidades genealógicas, confira agora mesmo no canal Mistérios de Elohim a origem dos povos brancos, dos povos europeus segundo as escrituras sagradas. Dito isto, fiquem com mais um vídeo do canal. A Europa possui diversos países e mais países. Entre eles está a Alemanha, a Áustria, a Polônia, a Hungria, a França, a Itália, a Romênia, entre vários e vários outros países. Mas você sabia que as escrituras sagradas falam a respeito das origens dos povos europeus e existem povos europeus sendo citados nos textos bíblicos pelo nome de seus ancestrais progenitores em Gênesis capítulo 10, se você não sabia disso, as escrituras sagradas, quem interpreta os textos bíblicos e não se esquece dos simbolismos que a Bíblia apresenta, as origens, as regiões, os países e mais países de personagens com suas origens, assim é a origem do povo europeu, ou melhor, dos povos europeus. Nas escrituras sagradas nós encontramos diversos povos europeus, mas principalmente nós vemos o povo grego, o povo macedônio. O povo grego, o povo macedônio, é descendente direto de um dos filhos de Jafé, e por aí nós já sabemos quem é o ancestral dos povos europeus. Assim como Javam, filho de Jafé, é pai ancestral, no caso dos gregos, nós sabemos aí, portanto, que Jafé, segundo as genealogias antigas, interpretações judaicas antigas, entre outros livros, e também a opinião, o consenso geral aí dos povos antigos semitas sobre as origens dos europeus, todas elas remetem ao filho de Noé, chamado pelo nome de Jafé. O significado do nome Jafé tem o significado de belo, de simplesmente pálido. Também possui o significado de alargamento ou simplesmente de multiplicação. Os povos europeus, biblicamente, eles são chamados de povos jafetitas ou povos jafeitas. E se engana que é somente pela Bíblia que os povos europeus são chamados pelo nome de jafetitas ou jafeitas. Linguisticamente, a família linguística aí das línguas europeias, dentre elas o inglês, o alemão, o russo, o ucraniano, entre várias outras línguas europeias, nós sabemos que a família linguística europeia também é chamada de família linguística jafetita, em referência ao ancestral dos povos europeus. As escrituras sagradas vão falar a respeito aí dos progenitores dos povos europeus aí no capítulo 10 do livro de Gênesis e também no livro de Crônicas. Ali nós temos ali a linhagem de Jafé, os 7 filhos de Jafé e também os seus netos. E através dos nomes dos filhos de Jafé e dos netos de Jafé, ali nós podemos ali decifrar as origens dos europeus, dos antigos europeus. Na antiguidade, os próprios israelitas chamavam os povos europeus de jafeitas e também chamavam de javonitas. No caso, os da região da Grécia eram chamados de javonitas ou simplesmente filhos de Javam. No livro de Gênesis, nós vemos o nome de cada um destes filhos e a partir de agora eu estarei falando o nome de cada um deles para todos vocês. E estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e também Tiras. E estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate
e também Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elissá, Tarsis, Quitim e também Dodanim ou Rodanim. A identificação bíblica de Askenaz como sendo o ancestral dos povos germânicos é uma descrição muito curiosa e interessante que é vista nos próprios judeus até os dias de hoje. Como nós sabemos, os judeus askenazes, eles chamam as regiões ali da Alemanha, entre outras regiões ali de povos germânicos, de Askenaz, por conta do ancestral dos povos germânicos, que na visão judaica antiga e na visão bíblica também é Askenaz que deu origem ao povo germânico, a todos os povos germânicos, entre eles os próprios alemães. Além de Askenaz ser o pai ancestral aí dos povos da Escandinávia, os povos chamados de germânicos, também existe um personagem bíblico com o nome de Rifate, e segundo aí as interpretações antigas que os próprios irlandeses, que são descendentes diretos dos povos celtas, tinham sobre um consenso de qual personagem bíblico teria dado origem a eles, todos eles chegaram à conclusão de que Rifate é o ancestral bíblico dos povos célticos. Sim, Rifate, filho ali de Gomer e neto de Jafé, é o pai ancestral dos povos célticos. Exatamente, os celtas, as tribos celtas ali espalhadas na Europa, são descendentes diretas do próprio Rifate, filho de Gomer e neto de Jafé. Muito além também dos descendentes de Rifate, nós também encontramos outros filhos de Jafé sempre relacionados e vistos ali como sendo povos europeus, regiões da Europa, ou povos relacionados geneticamente com os europeus. Como, por exemplo, nós também vemos a Madai no texto bíblico. E Madai, ele é tido e interpretado, a sua identificação bíblica para um dos filhos de Jafé e uma nação, ou algumas nações, no caso se refere às nações que foram para a região do Irã, os povos arianos, ou simplesmente irânicos, biblicamente chamados de Madaitas. Um destes povos são os próprios medo-persas. Repare o termo Medo e Madai, são termos semelhantes por conta da origem de tais povos. Madai foi o progenitor das tribos ali Madaitas, que no caso são os medo-persas, os partas, entre vários e vários outros povos de origem persa antiga ou simplesmente origem madaíta da parte de Madai, filho de Jafé. Um outro nome que também nos chama muito a atenção em Gênesis 10, verso 2, é o nome Magog e também o nome Tubal e Meseque. Mas quem seriam Magog, Tubal e Meseque? Magog, Tubal e Meseque seriam os originadores dos povos russos e ucranianos, e também todos os outros povos eslavos. Sim, os povos eslavos são descendentes destes três personagens bíblicos. Nós sabemos que a Rússia e a Ucrânia é a terra de Gog e Magog, por conta de que Tubal e Meseque são os seus ancestrais, os seus progenitores. Biblicamente, isso já é um consenso entre os eruditos e estudiosos das genealogias bíblicas e das nações e povos. É muito importante, é de suma importância você saber quem é quem no livro do Apocalipse e nas outras profecias apocalípticas bíblicas aí no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, entre outros livros aí das Escrituras Sagradas. É muito importante você saber sobre cada um destes povos, de seus nomes, no caso, os nomes de seus ancestrais, para saber cada um deles. Ou seja, Magog, Tubal e Meseque são os ancestrais bíblicos dos povos eslavos. Como nós sabemos, Askenaz é o pai dos germânicos, não confundir os povos germânicos com os povos eslavos. Nós já descobrimos a ancestralidade de alguns grupos de povos europeus que estão todos relacionados geneticamente, são povos ali europeus, povos brancos. Um outro povo que também nos chama a atenção aí nas Escrituras Sagradas, na verdade, um personagem bíblico que deu origem a algumas nações, entre elas os italianos e os etruscos,
é o nome de Tiras, que também é um dos filhos de Jafé. Tiras, ele é tido e visto aí como o ancestral dos povos italianos, por conta dele ter dado origem aos etruscos, e os etruscos são um dos povos que compõem a genética aí dos antigos italianos, dos antigos romanos. Os romanos tinham descendência etrusca, apesar de não terem apenas descendência etrusca, mas de outros povos, que também são javonitas, da descendência de Javã, que é filho também de Jafé. Uma curiosidade bem interessante a respeito de Javã, filho de Jafé, é que Javã não deu origem aí apenas aos povos gregos, mas povos relacionados aos gregos, povos paralelos aos gregos, que não eram gregos, mas estavam relacionados ali com os gregos. Uma curiosidade muito fantástica e interessante é que os nomes ali dos filhos de Jafé ali dão aí uma origem a certos povos da antiguidade que eram chamados com nomes semelhantes. Há uma diferenciação linguística por conta do grego para o hebraico, do grego para o aramaico, mas basicamente são os mesmos nomes, são os nomes ali com uma semelhança muito igual. A diferenciação linguística por conta de Babel é uma diferenciação que ocorreu por conta ali da maldade dos homens, senão todos os homens ainda falariam a mesma língua, a língua adamita, mas por conta disso vieram muitas e muitas línguas, e o mundo hoje tem vastas línguas, diferentes tipos de dialetos linguísticos, como o próprio grego moderno, que é uma variante aí de outro dialeto grego muito mais antigo. Entre os filhos de Javã, nós vemos ali o filho Elissá, ou simplesmente Elixá. E o filho de Javã, Elissá, ou Elixá, ele é identificado como sendo o originador dos povos helinos, ou simplesmente helenos, em grego Eline. Os helines, ou helenos, eram basicamente os povos gregos. E este filho de Javã, que é neto aí de Jafé, no caso Elissá é neto de Jafé, e Javã é filho de Jafé, Elissá teria dado origem aos povos gregos, aos gregos originais. Elissá, helenos. Olhe só a semelhança no português. Essa semelhança não é apenas no português, como também no hebraico, como nós podemos ver Elixá, e também, obviamente, a semelhança é também na língua grega. Um outro filho de Javã que também desperta uma curiosidade nas pessoas por conta deste nome ser citado muitas vezes nas escrituras sagradas, Tarsis. Tarsis é o pai ancestral dos Tartacenos. Mas quem seriam os Tartacenos? Os Tartacenos foram os primeiros habitantes a habitar a região da Península Ibérica. Sim, a Península Ibérica. Os portugueses e espanhóis são descendentes de Tarsis. Os Tartacenos viveram ali no que hoje é a Península Ibérica, e Tarsis é um de seus ancestrais, apesar dos portugueses terem outras ancestralidades jafeitas e também uma boa mistura com povos semitas. Eles são originalmente descendentes de Tarsis, por causa dos Tartacenos, que são identificados como sendo os descendentes de Tarsis, o mesmo Tarsis descrito que é filho de Javã e neto de Jafé. Outro filho de Javã, deste, no caso, chamado pelo nome de Quitim, ele é considerado e associado sempre à ilha do Chipre, portanto, os cipriotas são descendentes aí de Quitim. Outro filho de Javã, no caso, o quarto filho de Javã, ele é chamado pelo nome de Dodanim. Alguns acreditam que o termo Dodanim aconteceu um certo erro entre os copistas e, na verdade, é Rodanim, ou simplesmente Dodanim, por conta das diferenciações linguísticas. Dodanim, ele é tido e visto como ancestral dos Dardanoi, que eram um povo troiano, ou seja, os próprios troianos antigos descendentes. Eu poderia ficar horas e horas aqui trazendo historiadores, identificações bíblicas a respeito de personagens bíblicos e suas origens, mas senão o vídeo ficaria muito, muito grande. Muitas pessoas não gostam de vídeos muito grandes, mas basicamente é isso. Os povos europeus são descendentes diretos de Jafé e chamados, portanto, de povos
Jafetitas. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.